Mais do que tudo, eu quero ser visto como alguém competente, organizador forte, capaz de assumir o controle e obter resultados. As pessoas vêm até mim quando precisam de ajuda para definir seus planos ou levar seus projetos adiante, pois sabem que sou consistentemente confiável e confiam em mim para assumir as responsabilidades importantes, porque sabem que vou trabalhar o máximo que puder para garantir que as coisas sejam feitas da forma correta. A ética de trabalho é algo que prezo muito. É importante fazer sua parte de forma justa e ser autossuficiente, o suficiente para poder se manter por conta própria e apoiar suas próprias necessidades. Se você sempre quer sentir que realizou alguma coisa na vida, não deveria se esforçar muito para garantir que está fazendo as coisas da forma correta? Então, galera, nessa série estou fazendo um vídeo de descrição para cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, deixei alguns links na descrição desse vídeo de 3 sites brasileiros de MBTI, caso você queira conhecer o básico ou se aprofundar mais no assunto. Leve resultados de testes como apenas uma segunda opinião, já que a maioria deles são bem longe de serem confiáveis. As descrições dessa série de vídeos, que contém no total 321.040 caracteres, foi feita pelo usuário da comunidade gringa Simulated World, e vou disponibilizá-las aqui na descrição também. Estou traduzindo, adaptando e transformando todo esse riquíssimo conteúdo em vídeo, que para muitas pessoas fica bem mais fácil de consumir. No final do vídeo eu falo como você pode votar para qual ser o próximo tipo da série. Espero que gostem. ESTJs, no seu melhor, são bem orientados, focados e produtivos, e essas são as qualidades pelas quais tipicamente definem suas identidades e autoimagens. Como TE dominantes, eles têm pouca paciência para a ineficiência, e eles confiam no conhecimento coletivo de quaisquer grupos externos que eles vejam como autoridades conhecedoras e valiosas. Eles são singularmente conscientes de que, para qualquer trabalho ou tarefa, existe uma metodologia mais eficaz, e eles se curvarão para trás para se certificar de que eles sabem o que é e que o projeto se move na direção certa. Enquanto outros podem se queixar ou desconsiderar os sistemas ou regulamentos de regras formais, os ESTJs geralmente defenderão isso. Há um motivo para o método correto, uma lógica para o sistema, e a forma como as diferentes etapas de um processo se interligam. ESTJs, na maioria dos casos, parecem naturalmente entender esse tipo de causalidade em um nível muito mais profundo do que a maioria das pessoas. No entanto, os ESTJs são muitas vezes mal interpretados como controladores tiranos, chefes dominantes ou tradicionalistas cegos. Uma vez que eles são tipicamente agressivos e confiantes na busca de seus objetivos, e uma vez que a preocupação com os estados emocionais dos outros não é geralmente a primeira coisa que eles procuram ao avaliar uma situação, é fácil confundir seu desejo de progresso e sucesso como uma insistência egoísta na auto-autoridade absoluta. Mas enquanto os ESTJs insistem em uma cadeia de comando claramente definida e estrutura organizacional, geralmente não é porque eles têm um desejo irresistível de tornar a vida dos outros miserável, é porque eles entendem o significado das consequências da ausência de uma estrutura lógica reconhecível e continuidade no processo. Muitas vezes, eles podem se descobrir como o único membro organizacionalmente competente de uma equipe inteira. Como eles valorizam o planejamento e o progresso tangível em um grau tão alto, os ESTJs geralmente se sentem pessoalmente responsáveis pelo sucesso ou fracasso de qualquer trabalho ou iniciativa. Se eles não fizerem tudo o que puderem para garantir o melhor resultado, eles serão incapazes de viver consigo mesmos se seus esforços fracassarem. Muitas vezes, eles podem ver os outros como tão incapazes de lidar com as relações administrativas, coisas que eles entendem com tanta naturalidade, que eles temem que todo o projeto entrará em colapso em torno deles, impactando negativamente todos os envolvidos se eles não fizerem seus melhores esforços para manter as coisas nos eixos. Naturalmente, isso pode e faz causar uma fricção com uma variedade de outros tipos. É difícil navegar em qualquer fórum de tipologia sem ouvir um NP descontente queixar sobre o pai, o chefe ou líder ESTJ. O que a maioria das pessoas, especialmente os descontentes NPs, não percebem sobre ESTJs é que eles são as pessoas que mantêm a vida funcionando sem problemas quando tudo está se desmoronando e ninguém sabe o que fazer. Embora às vezes eles se tornem frustrados ou irritados com as pessoas que percebem como
ineficazes ou insubordinadas, muitas vezes são surpreendentemente tranquilas e confiantes em face da crise, assumindo que é uma crise que anteciparam e prepararam. A TE, como uma função dominante, é mais satisfeita quando surge uma situação em que todo o seu conhecimento e preparação se aplicam diretamente para alcançar a melhor solução, onde eles são capazes de provar suas habilidades e competências diretamente, produzindo resultados mensuráveis por seus incansáveis esforços. Quando as avaliações lógicas e empíricas são padronizadas de acordo com uma rúbrica universal, ninguém pode argumentar com os resultados da vida real de trabalho árduo, preparação e execução. A capacidade de manter o foco nesses objetivos importantes leva quase invariavelmente a um sentido de orgulho na autossuficiência que quase todos os tipos de TJ compartilham. STJs odeiam depender de outros recursos, e eles criam muitas das suas autoimagens em sua capacidade de cuidar de si mesmos e fornecer uma direção concreta para suas próprias vidas, bem como a vida daqueles ao seu redor. Um equívoco comum sobre os ESTJs é que eles se preocupam apenas com o resultado final e não com as pessoas envolvidas no processo. Isso geralmente é muito menos verdadeiro do que pode parecer na superfície. Muitas vezes, especialmente no contexto de grupos onde o ESTJ está pessoalmente conectado às pessoas com quem ele trabalha, a possibilidade iminente de falha e seu impacto negativo associado ao grupo pode muito bem ser toda a razão pela qual ele se sente obrigado a dar direção e liderança eficiente para a situação em primeiro lugar. O ESTJ não tem a intenção de irritar os outros. Ele simplesmente reconhece seus erros lógicos e ineficiências de infraestrutura em um grau muito maior do que eles, e não pode ficar de pé e assistir enquanto os outros desperdiçam seu tempo e esforço em um sistema ou processo que está fadado a falhar devido a simples erros de planejamento, especialmente se as pessoas envolvidas são importantes para ele em uma base pessoal. Se ele vê algo que poderia ser melhorado ou levado para padrões do mercado, o STJ pode ter grande dificuldade em restringir seu desejo natural de corrigi-lo. Embora ele nem sempre o faça da maneira mais agradável para aqueles que o rodeiam, seu compromisso com a realização e para ajudar aqueles que o rodeiam a alcançar é incontestável. Como função auxiliar, a SI é responsável por fornecer um efeito de equilíbrio entre a lógica externa e os fatos do mundo da TE, onde os ESTJs se sentem mais em casa, e as associações de percepções privadas que eles vêm desenvolver ao construir mais habilidades e experiências. A SI está principalmente relacionada a conexões de informação com significado e expectativas pessoais. Como o ESTJ aprende e desenvolve, ele descobre gradualmente que nem tudo na vida pode ser totalmente explicado ou entendido usando medidas padronizadas e avaliações baseadas em fatos. Embora o próprio conceito de subjetividade seja, por si só, irritante e inconveniente para a TE, o STJ ama ser capaz de provar de forma decisiva e objetiva o valor de suas ideias e metodologias. A influência da SI os introduz em um mundo mais profundo de informação sensorial interna, onde apenas extensas coleções de experiências profundamente pessoais podem produzir o nível de competência e o entendimento profundo que mais desejam. No início da vida, os ESTJs podem ter dificuldade em colocar qualquer valor genuíno em qualquer coisa que não possa ser claramente marcada, medida e avaliada de acordo com uma hierarquia objetiva. As razões da TE dominante de que todo conhecimento valioso é recolhido, armazenado e representado pelas leis observáveis externamente e relações lógicas entre processos e conceitos externamente verificáveis, a beleza do que se baseia no fato de que nenhuma experiência ou opinião individual pode corromper a objetividade coletiva do conhecimento como um corpo geral. O papel da SI começa a se integrar na cognição do STJ ao descobrir que nem tudo o que ele precisa saber pode ser encontrado em livros ou aprendido através do estudo dos métodos de outros. Ele vai aprender que certas partes da vida só podem ser compreendidas experimentando-as diretamente por si mesmo, descobrindo o significado através da internalização da experiência sensorial real e da associação das expectativas perceptivas criadas nela. Na prática, isso tende a conduzir a uma mudança gradual do excesso de confiança na absoluta exatidão das autoridades lógicas, em direção a uma ênfase no entendimento individual e uma atitude mais aberta em relação à possibilidade de que as percepções subjetivas dos outros, e deles mesmos, possam ter tanta validade quanto as regras objetivas pelas quais os ESTJs estruturam suas vidas. Não se pode realmente compreender as sutilezas da experiência da vida sem muitos anos de tentativas e erros difíceis, e há espaço para a diferença
diferença interpretativa, mesmo dentro dos limites de um cronograma bem definido ou método de trabalho. À medida que eles criam mais habilidades e coletam mais informações em várias áreas, os ESTJs aprenderão a desenvolver seus próprios paradigmas interpretativos, e eles podem se surpreender ao descobrir que suas próprias experiências nem sempre se alinham perfeitamente com os padrões que suas prezadas expectativas objetivas poderiam sugerir. Vale a pena notar que, como função perceptiva, a SI não faz nenhuma avaliação ou julgamento sobre a informação sensorial que internaliza, e finalmente se desenvolve em uma área de conforto e um sentido de continuidade perceptual do ESTJ. Tal como os seus primos ISTJ, mas em menor grau, os ESTJs devem ter o cuidado de evitar situações em que muitas associações negativas ou irrealistas possam ser geradas entre suas reações privadas, experiências e as realidades mensuráveis do mundo ao seu redor. Eles geralmente são cuidadosos em permanecer dentro de contextos onde eles sabem o que estão fazendo, para que suas sugestões subjetivas gerem uma ruptura muito grande entre suas habilidades de resolução de problemas e as expectativas objetivas das pessoas de quem eles dependem para a interação pessoal e limites estruturais. Deixada por conta própria, a SI pode levar ESTJs a estradas potencialmente destrutivas. Como criaturas de hábito que precisam manter as coisas sob controle para se sentir confortável, eles precisam tomar cuidado em se tornarem muito confortáveis com situações incontroláveis. À medida que a SI se fortalece e gera um equilíbrio cognitivo mais forte, o ESTJ desenvolverá seu próprio conjunto perceptivo. E quanto mais a internalização sensorial se relaciona com suas áreas de interesse, mais ele normalizará novas sensações, ajustando suas percepções às expectativas de que suas experiências individuais vieram gerar. Curiosamente, embora os ESTJ sejam vistos como naturalmente orientados para os detalhes, é realmente o desenvolvimento da SI auxiliar que facilita essa atenção dos detalhes mais do que qualquer outra coisa. A própria TE pode muito bem ignorar detalhes importantes em favor da conveniência e do progresso. A introdução da SI no sistema considerará o ESTJ um mapa mental de informação, uma espécie de sexto sentido em termos do que se sente bem e o que não, o que corresponde às expectativas construídas sobre sucessos e falhas anteriores. Idealmente, combinará com o que leis e obrigações externas sugerem ser justo e preciso. No entanto, o ESTJ bem equilibrado é capaz de discernir a diferença entre os dois e de usar seu próprio conhecimento experiencial para corrigir o erro quando as expectativas do mundo exterior estão em conflito com ele mesmo. À medida que a vida continua, ESTJs inevitavelmente serão confrontados com um lado de suas personalidades que não parece se encaixar nas expectativas estruturais de suas atitudes cognitivas preferidas. A NE terciária entra na situação como um agente de exploração criativa, mas também como elemento de imprevisibilidade e influência potencialmente caótica. É responsável por vários ajustes diferentes que podem confundir e, possivelmente, alienar os outros, pelo menos até que o ESTJ aprenda a entender essa parte de si mesmo o suficiente para incorporá-la em sua abordagem cognitiva de forma saudável e produtiva. Embora o principal desejo da TE seja ser julgado como um árbitro competente de acordo com as expectativas categóricas dos considerados conhecedores, a NE contribui para o lado mais extrovertido da personalidade ESTJ, adicionando um desejo de ser percebido como único e criativo. A tendência correspondente de jogar a cautela pelos ares e pensar fora da caixa pode alarmar ou assustar os associados próximos e até mesmo o próprio ESTJ. Ignorar as normas de avaliação aceitas e forjar o desconhecido apenas em busca de resultados novos ou inesperados é praticamente contraditório à forma que a maioria dos ESTJs tendem a lidar com eles mesmos e a definir o seu lugar no mundo. Eles podem, com razão, se perguntar, à medida que a NE se desenvolve, de onde que vem esse súbito desejo de derrubar as expectativas estabelecidas e se aproximar de algo diferente, e eles podem ter medo de que isso ameace tudo pelo que eles trabalharam tão duramente nas suas vidas inteiras para estabelecer. No entanto, a introdução da NE deve fornecer uma perspectiva alternativa útil quando surgirem situações onde os métodos experimentados e verdadeiros que tiveram sucesso no passado se esgotam, por qualquer motivos, para continuarem sendo sustentados. A maioria dos ESTJs parece colocar a NE terciária em algum tipo de saída criativa, que pode ou não se relacionar concretamente com seus objetivos de carreira. Uma vez que eles muitas vezes escolhem as
as carreiras. Principalmente com base no que os fornecerá suporte financeiro estável e consistente, eles não conseguem injetar muita individualidade pessoal em suas vidas trabalhadoras diárias, e portanto, uma solução comum é se juntar a algum tipo de esforço criativo, onde eles podem se sentir livre para deixar a NE fluir e explorar sem ter que se preocupar se seu espírito criativo interno entra em conflito com quaisquer obrigações contratuais. Outros ESTJs expressam sua NE cercando-os com amigos e associados envolvidos em campos criativos. Muitas vezes, essas pessoas podem fornecer-lhes feedback sobre seu próprio trabalho e ajudá-los a se sentirem inspirados para continuar trabalhando em direção a novas fronteiras quando os outros em suas vidas profissionais parecem com falta de interesse ou inspiração. Se a SI auxiliar é pouco desenvolvida, conferindo à NE um papel mais forte na cognição do ESTJ do que é normalmente confortável, o TE-NE Loop do ESTJ pode encontrar-se numa situação impossível. Dividido entre a preservação da velha guarda e a promoção da nova onda do futuro, seus desejos contraditórios para serem vistos como racionalmente e extremamente revolucionários podem contornar o processo legítimo, resultando em um alto estresse e um esgotamento. Ele pode achar que, mesmo que sua abordagem esteja funcionando, torna-se muito tedioso e desinteressante continuar, e então, com a intenção de encontrar algo novo, pode se afastar demais e experimentar muitas novas possibilidades sem direção real, sabotando-se ao perder o foco e se entregar cada vez mais a uma experimentação sem propósito. Ele pode lutar com o medo de que tudo que ele aprendeu se torne inútil, que possa acordar um dia e descobrir que ele mesmo se tornou obsoleto durante a noite. Perdido no mundo expansivo da mudança, a TE-NE Loop tem o potencial de tornar o ESTJ um escravo das expectativas dos outros. Incerto do que vai trazer a sua satisfação pessoal e preso com a tarefa exaustiva de satisfazer constantemente as expectativas contraditórias de mundos muito diferentes, ele pode achar-se completamente insatisfeito, mas sem ideia sobre como progredir. Quando integrada corretamente, a NE terciária deve fornecer uma influência de equilíbrio adicional ao lembrar ao ESTJ que a mudança pode ser uma coisa boa. Essa direção às vezes é a própria coisa em que, em última análise, resultará na maior quantidade de progresso e os melhores resultados. ESTJs fortes e confiáveis muitas vezes conseguem trabalhar suas tendências intuitivas em suas carreiras, ao introduzir a NE em suas abordagens cognitivas, mas ainda permitindo que ele permaneça subserviente à TE e à SI, o ESTJ bem desenvolvido trabalhará para promover a eficiência ideal, enquanto ainda mantendo a capacidade de mudar ou retrabalhar áreas que não parecem mais produzir resultados consistentes que criam a satisfação com que ele se acostumou. A vida, idealmente, permanecerá fundamentalmente previsível e controlada, mas aberta a mudanças ocasionais e reinvenção quando necessário. Como a força mais fraca e menos controlável na hierarquia cognitiva do ESTJ, a FI inferior pode apresentar uma série de questões que criam dificuldades substanciais para a maioria dos ESTJs em grande parte de suas vidas. Uma vez que passam a maior parte do tempo lidando com avaliações impessoais e objetivas em grande escala, e uma vez que essas avaliações tendem a se aplicar a um grande número de pessoas em muitos contextos diferentes, parar para sentar-se e refletir sobre seus próprios valores éticos privados pode parecer aos ESTJs um uso ineficiente do tempo, na melhor das hipóteses, ou um erro hipócrita e ilógico na pior das hipóteses. Naturalmente desconfiados do próprio conceito de julgamento introvertido, os ESTJs podem encontrar-se lidando com as implicações éticas de suas vidas trabalhadoras, lutando para equilibrar seus talentos organizacionais contra seus sentimentos pessoais sobre o maior valor e o valor inerente do trabalho em que se envolvem. Em seus momentos mais fracos, os ESTJs presos na FI inferior podem se tornar estranhamente ofendidos quando os outros não veem ou aceitam imediatamente o valor em suas metodologias preferidas. Como muitas vezes se sentem genuinamente responsáveis pelo bem-estar dos que os cercam, eles podem tomá-lo pessoalmente quando sentem que seus conselhos, seu principal contributo para a melhoria do seu meio, estão sendo ignorados ou rejeitados. Eles podem lutar com sentimentos de hipocrisia ou inadequação pessoal quando suas emoções lhes dizem para reagir negativamente a esse tipo de rejeição percebida, em conflito com seus objetivos de pensamento mais fortes e conscientes. Uma vez que eles normalmente esperam que os outros possam deixar de lado seus sentimentos pessoais em favor da realização de objetivos mais importantes, a incapacidade repentina de fazê-lo pode surpreendê-los como uma forma de fraqueza de que eles devem se absolver a todo o custo. Eles podem não só se sentir culpados, mas também culpados por se sentir culpados em primeiro lugar. Alguns ESTJs podem até mesmo estar tão dolorosamente conscientes de suas próprias dificuldades naturais nessa área que eles compensam demais, conscientes
conscientemente ou não, empurrando agendas morais específicas até o ponto de ênfase exagerada em dilemas éticos, aparentemente aleatórios ou insignificantes, ou problemas com a sociedade em geral. Nessas situações, não é incomum vê-los aplicando a FI ao serviço da consciência da TE de seus próprios talentos, mas muito menos confiante em sua capacidade de expressar esses sentimentos do que em suas áreas conhecidas de força, eles podem assumir projetos ou causas no serviço de seus valores morais privados, mas sob o pretexto de simples melhorias na eficiência do processo. Os ESTJs raramente esperam agradecimentos ou apreciação por realizar o que a FI vê como seu dever moral. Um pouco contraintuitivamente, a força inconsciente da motivação por trás da FI, eu devo ser uma boa pessoa e devo contribuir com boas causas, pode ter muito mais a ver com as motivações do ESTJ em muitas situações do que sugere sua característica impessoal. Geralmente, os ESTJs não são inteiramente inconscientes de sua própria tendência para a franqueza e crítica direta, mas são confusos e incertos sobre como expressar seus sentimentos privados de forma mais aberta ou se conectar emocionalmente com os outros. A confusão resultante pode criar uma variedade de dificuldades em termos de estruturação e manutenção de relacionamentos interpessoais. Embora os ESTJs sejam geralmente confiáveis e devotos, amigos, familiares e entes queridos podem perdoar ou simplesmente ignorar suas falhas nessa área. Com o tempo e a experiência, a FI inferior deve, em última instância, levar a uma personalidade mais equilibrada, pois o lado inconsciente da dualidade da TI e a FI combina mais suavemente com o lado consciente, levando a uma personalidade mais completa, capaz de equilibrar a importância do progresso programado com os princípios morais privados do eu interno. Este é muitas vezes um processo longo e árduo. No entanto, para ESTJs, muitas vezes, parece que parar o desenvolvimento de seus projetos para lidar com cada pequeno dilema emocional ou moral de cada indivíduo envolvido seria tão demorado e ineficiente que impediria que quaisquer resultados reais fossem criados, prejudicando os objetivos úteis para alcançar a conclusão. Conforme ele entra mais em contato com suas próprias necessidades emocionais e valores pessoais, no entanto, o ESTJ naturalmente desenvolverá mais empatia para as necessidades semelhantes daqueles que o cercam. Enquanto ele aprende a manter um olho aberto, mesmo que apenas na parte de trás de sua mente, em suas próprias responsabilidades morais humanísticas, ele se aproxima cada vez mais de completar o projeto mais importante, que é seu próprio crescimento pessoal, e ele se sentirá mais satisfeito quando chegar lá. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio que vem sendo dado nos comentários. Isso me motiva muito para continuar. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, nos comentários deixarei um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre os últimos 2 tipos que faltam de cada um dos 4 temperamentos. O ciclo será feito na ordem de IJ, IP, EP e EJ. Caso tenha assistido até aqui e gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!